122 bilhões de dólares, Serafa. Eu repito porque vale repetir. 122 bilhões de dólares. É muita grana. E isso, nem foi o mais estranho da semana. Pois é, cara, porque enquanto tem gente jogando dinheiro assim, inundando de infraestrutura, houve vazamento de código, disputa de satélite, regulação e até IA vendo doença onde nem existia. Putz, nem fale. Semana, foi completamente normal. Bem-vindos, meu nome é Ricardo Minari. E eu sou o Gustavo Serafim. E esse é o E aí? Essa semana teve um sinal bem claro, Serafas. Já teve a corrida do ouro, já teve a corrida da lua, já teve a corrida nuclear e agora a corrida do silício, cara, a corrida pelo GPU. Pois é, para variar, a gente está indo da conversa do quem tem o melhor modelo para quem consegue bancar toda essa infraestrutura e não quebrar no meio do caminho. E é o que a gente falava semana passada, cara. Tem que ver quem paga essa conta, porque a conta está ficando obscena. Tá aqui, ó, OpenAI fechando a rodada recorde de 122 bilhões. A CoreWeave levantando 8,5 bilhões em dívida. Mistral com 830 milhões. E a NVIDIA e a Marvell com parceria de 2 bilhões. Parece que só a gente não tem dinheiro, Serafas. Parece não. Mas o que parece, na verdade, é que a gente está repetindo um pouco das notícias da semana passada. A gente falou muita coisa que a gente vai conversar hoje aqui, que a gente já conversou no episódio passado. É uma continuidade da coisa, né? O modelo não é mais só o que importa. Agora é energia, chip, rede, toda a infraestrutura que a gente vem falando cada vez mais e mais. E no meio de tudo isso está acontecendo, ainda teve Anthropic vazando, SpaceX preparando IPO, Amazon jogando 9 bilhões para brigar com a Starlink. E que semana que foi essa para a Anthropic, viu? Vamos falar mais para frente. Mas a internet espacial agora já está subindo de nível, é outro tipo de conversa. Isso é novo. Então, vamos por partes, porque essa semana está com cara de filme e filme caro. E a maior manchete sem muita discussão. OpenAI fechando rodada de 122 bilhões de dólares. Serafas, isso é dinheiro de quem pisa no acelerador e nem olha para o retrovisor, meu amigo. Quem está chegando? Não sei. É isso aí. É mais do que um número, tá? Porque 122 é muita grana, mas não é só o número que importa. É o recado que eles estão passando para a empresa. Vem aí algo que eles estão de olho. IPO. Já imaginou o benchmark que vai ser isso? Não, e aí fica uma sensação real, cara, que a OpenAI já está saindo de um nível de uma empresa para praticamente uma infraestrutura de mercado. Pois é, porque assim, com esse tamanho de escala, de grana, você não está só agora comprando pesquisa, você já está botando um negócio pesado ali para acontecer, né? Está comprando a capacidade toda de treinar novos modelos, muito mais eficazes, servir o produto. Continua a conversa lá que a gente falou do OpenAI desligando o Sora semana passada. É meio que uma continuidade. Eles estão cortando o que está fora do foco principal e metendo grana ali para crescer. E também vai criando um padrão muito difícil para os outros, né, cara? Sim, total. Porque, assim, toda startup de IA acaba sendo comparada com uma máquina que acabou de levantar uma graninha e vamos lá. Agora não. Agora a coisa está mudando de figura. 122 bilhões é muita grana. É muita grana. É como abrir um negócio assim, gigante do lado de uma lojinha que está vendendo bijuteria. Eu lembro daquele filme do Tio Patinhas, que ele abria a comporta e ia caindo dinheiro para todo quanto é lado. E isso cria, cara, um mercado, um detalhe psicológico, porque imagina quem vai entrar agora, né? Fica aquela pergunta, será que a IA vale a pena? Mas muito mais do que isso, porque a IA vale a pena, que é óbvio que vale, mas quem aguenta pagar essa conta, cara, já não é mais para qualquer um. E falando em conta pesada, chega a CoreWeave com um empréstimo de 8,5 bi para expandir infraestrutura, como a gente tem visto todas as notícias aí. Agora o dinheiro está indo na infraestrutura. Serafas, para quem não conhece, como eu não conhecia, quem que é a CoreWeave? CoreWeave é mais uma empresa de inteligência artificial que fornece inferências e roda seus modelos na nuvem. Oferece serviço de AI pela nuvem. Um grande diferencial é que eles fabricam o próprio software de gerenciamento do chipset. Então, isso dá uma grande vantagem para eles.
E, a dívida parece gigante, principalmente assim, que é para provar algo, provar uma tese. Mas é algo claro que está acontecendo. A demanda está insaciável por infraestrutura e por GPU. A galera já não quer mais saber nem como o dinheiro vem, né? A verdade é o seguinte, eles não podem ficar longe da GPU, eles têm que conseguir de qualquer maneira o dinheiro para conseguir GPU. Exatamente. E assim, CoreWeave é um exemplo interessante porque ela não está vendendo só o sonho dos modelos da inteligência artificial. Ela está vendendo capacidade bruta, pesada. É tipo aquela locadora de picaretas assim para a corrida do ouro. O picareta é esquisito, né? Acho que pra gente é melhor pá. No Brasil, picareta não lá, né? Mas é isso, assim, quando uma empresa precisa levantar tanto dinheiro assim, via dívida para poder crescer, você percebe que o setor está operando assim num nível de intensidade e tensão muito grande e não está deixando espaço para coisa fraquinha, não, para coisa suave. Tem que entrar pesado. Cara, tá muito claro, né, cara? O mercado está dizendo de maneira muito clara, se você não escala agora, você vai ficar para trás. Ah, sim. E vale para provedor, os laboratórios de desenvolvimento, pesquisa, nuvem, todo mundo que está nesse mercado, essa história está valendo. O problema é que, assim, esse tipo de corrida costuma ter dois finais. Ou você vira das grandes, a espinha dorsal que vai explodir na próxima década, ou você vai virar um slide de apresentação sobre fracasso na próxima alavancagem. Cara, isso aí. É muito, muito sincero o seu comentário. Pois é o que eu tenho para hoje. Perfeito, cara. E no mesmo clima veio a Mistral aí com 830 milhões para data center. Aí a gente sai um pouco dos Estados Unidos, a gente entra na Europa, a Europa dizendo, meu, amigão, aqui a gente também quer soberania. Meu, sim. Sim, e esse é um ponto importante, porque a Mistral, assim, ela está levantando o dinheiro, mas não está levantando essa grana. Ela está construindo uma posição estratégica agora na Europa. A Mistral é uma empresa, assim, antiga dentre essas novas de inteligência artificial. Inicialmente começou com uma aceleração grande, colocou uns modelos bem interessantes, competitivos, sempre no open source, a grande maioria dos modelos deles, e agora ela quer mostrar que ela continua no jogo. Claro, cara, porque IA agora, além de estratégia de tecnologia, né, ela também virou estratégia geopolítica. Sim. É o que a gente está falando, né? Não é só quem mais tem o melhor modelo, é quem vai conseguir controlar ali a máquina toda e não quebrar no meio do caminho. Cara, para mim, assim... Para a Europa isso é bem importante, cara. Cara, para mim isso aí tá virando tipo tabuleiro de war, sabe? Ao invés de você ter, além de você ter diversas empresas, agora no IA você também tem diversos países jogando esse joguinho aí. Sim. E quem controla a infraestrutura, né? Não é mais só entregar o modelo e ter o melhor modelo. É onde esse modelo vai rodar. Então tem que ter infraestrutura, tem que ter data center. Quem que vai bancar essa conta e vai conseguir ficar na frente para sustentar isso? Cara, tem que ver quem que controla o nível de inovação, né? As frentes de inovação. E nos leva agora para NVIDIA e Marvell. Sim, parceria de 2 bilhões, né? Como você falou, tudo nos bi. E é muito mais interessante do que parece essa história. Porque aí o pessoal lê parceria e pensa, bonito, apertar as mãozinhas, né? Tá tudo bonitinho. Pois é, mas aqui é a jogada de cadeia de suprimento a longo prazo. A NVIDIA quer consolidar ainda mais o ecossistema que ela está de rede e processamento. Porque Marvell está na área de rede. NVIDIA processamento. Marvell entra com uma peça bem estratégica. É uma forma de fechar o circuito e reduzir espaço para as concorrentes aí de chip customizado para GPU. Parece que hoje em dia, principalmente por essa camada geopolítica da coisa, ninguém mais quer ficar refém do vizinho, né? Sim. Quem controla a estrada toda, por onde vai passar os dados, é o que está importando. Agora a gente saindo do dinheiro e botando os pés em terra firme, ou quase isso. SpaceX começando seu IPO. Gigante essa notícia, porque muda muita coisa, não só no setor espacial, mas de conectividade também.
E muda muito a narrativa, né? Porque a SpaceX sempre foi aquela empresa fechada, mística ali, desbravando os outros planetas, e agora vai ser aberta. E controversa, né? Várias notícias estranhas, não sabendo se fecha a conta, se eles dependem sem o governo americano. Então, o IPO vai deixar isso de uma forma muito mais clara agora. E aí começam também as comparações. Porque uma coisa é você olhar só para o seu quintal, né? Agora você começa a comparar com os outros. Por exemplo, o Boeing agora mandando com NASA e tudo, vai ter muita comparação por aí. Sim, e não só comparar com empresas espaciais, mas com telecom, infraestrutura e até cloud. E aí vem o contra-ataque da Amazon, com 9 bilhões para comprar a Globostar e brigar com a Starlink. Significativo isso, mais um entrando na concorrência e na briga grande de prover internet via satélite. A Amazon não costuma entrar em briga só por um hobby, não. Eles entram para valer. E se eles estão colocando esse dinheiro, é porque já enxergaram o satélite como uma camada bem importante, estratégica para a própria infraestrutura. E a nuvem agora indo para o lugar onde realmente reside, que é o céu. Então agora a gente tem cloud no espaço, né? Quase isso. E quando você vê SpaceX de um lado, né, Elon Musk, a Amazon, Jeff Bezos do outro, fica claro que a corrida espacial virou uma corrida de conectividade global. E aí o legal e o assustador ao mesmo tempo é que tudo isso vai se misturar com inteligência artificial, meu amigo. E vamos para a parte mais tensa da semana. Uma coisa que eu achei realmente perturbadora é a Anthropic vazando o código do Cloud Code. Semana foi bem complicada para a Anthropic. Foi uma semana, assim, vários lançamentos, várias notícias turbulosas e essa questão aí do vazamento. Em miúdos, o vazamento eu acho que não tem um impacto muito grande em termos de exposição de código, tá? Claro, o código do Cloud Code vai dar origem a diversas outras empresas e possibilidades aí de desenvolvimento de software paralelo, copiando a regrinha lá. Mas eu acho que o estrago é simbólico e é importante porque deu para entender um pouco mais como a Anthropic está pensando AI com o Cloud Code e o que está vindo por aí, né? Tem bastante easter eggs ali no meio de coisas que eles estão trabalhando no desenvolvimento que está por vir. Cara, o mais irônico é que a empresa trabalha justamente com a ferramenta avançada de programação assistida por IA, ou seja, é praticamente o cofre da padaria sendo assaltado pelo padeiro. Boa, normalmente eu faço as piadinhas insanas, foi boa. E no meio de tudo isso, no meio de todo esse vazamento, ainda tem a história do Kairos, que deixa a história ainda mais interessante, né? Pois é, tem vários easter eggs ali das notícias. Kairos é uma delas. É um projeto da Anthropic de estar 24 horas ligando com um agente funcionando, se autoaperfeiçoando e vendo tudo que está acontecendo no computador. Então, interessante, legal e assustador, porque o que está dando permissão para eles ficarem monitorando ali tudo que você faz no computador? É tipo o famoso agente que nunca dorme. Agora chegamos no ponto do agente ou do estagiário que nunca dorme, né? Exatamente. E preocupante. Agora as rapidinhas da semana. A manchete é: o Google abriu o Gemma 4 e disse que os modelos performam acima de modelos 20 vezes maiores. Muito linha Google isso. E é interessante porque reforça uma tese de eficiência, que vai na contramão do que a gente estava falando de gastos em infraestrutura. Enquanto um lado joga com bilhões, né, todos em dinheiro, é o Google falando um pouquinho como, olha como eu faço as coisas com menos. Exato. Isso é relevante porque abre espaço para desenvolvimento local, sem necessidade de cloud, sem gasto com infraestrutura e aplicações mais distribuídas. E Microsoft entrou bem essa semana, com 3 novos modelos e uma bela cutucada direto na OpenAI no Google. Cara, e honestamente isso era questão de tempo, né? Era questão de tempo. Porque assim, o mercado já está amadurecendo. Ninguém mais quer ficar para trás ou ficar preso nos próprios fornecedores, únicos fornecedores. Sim, como dizemos aqui, amigo, negócios à parte, a amizade acaba quando começam os problemas com margem.
Exatamente, é isso aí. Falou de dinheiro, coisa muda de figura. E teve também a Oracle, né, com cortes pesados, 30 mil pessoas indo para a rua, né? Milhares de pessoas aí perdendo emprego. Pois é, notícia triste. A gente até comentou isso essa semana lá no nosso grupo do WhatsApp, né? É outra face da corrida. Enquanto alguns setores estão contratando e levantando capital, empresas legadas estão realocando estrutura de forma mais agressiva para não ficar tão para trás assim nessa nova fase. Isso mostra que praticamente todas as corridas aí, como já vieram as corridas passadas, nem todas são tão lindas assim, tem histórias tão bonitas para contar, né? Ou só histórias bonitas. E aqui, Fox e Sinclair pedindo para a FCC manter o esporte na TV aberta, cara. Lá vai de novo, esporte, TV aberta e streaming, aí essa luta contemporânea. Um belo exemplo do que eu falei antes ali, que parece uma continuidade da semana passada, as notícias aí, porque assim, a gente falou sobre isso do ao vivo, Netflix entrando ali, lutando pesado, e agora é o broadcast se coçando. Então, são as empresas de broadcast, Fox e Sinclair, pedindo a intervenção do órgão americano para segurar o esporte, segurar a audiência no broadcast. Ou seja, segurando o esporte no tapetão, né? Porque o esporte continua sendo conteúdo que vai ser a disputa, né? Não tem jeito. Ao vivo, que todas as empresas, seja o streaming ou o broadcast, eles vão ficar atrás, né? Onde estão as massas aí? Sim, sim. E assim, esporte, como sempre, é o que atrai não só audiência, mas grana, né? Faz mudança do hábito da pessoa de assistir, de acompanhar aquele canal. É a guerra que a gente estava conversando semana passada. Claro, é o broadcast tentando não virar peça de museu, apesar de eu ainda achar que tem muita lenha para queimar nesse cenário. Fechando a semana aqui, Serafas, eu fiquei com a sensação meio clara aqui. O espetáculo continua, tá? Mas agora chegam os custos, né? Então tem aí a segurança, a infraestrutura, tudo fica muito grande para fingir que são detalhes e que ainda estão na brincadeira, né? Concordo. E eu acrescentaria que a semana mostrou 3 coisas ao mesmo tempo. Capital sem freio, risco sem maquiagem e expansão territorial. É a geopolítica entrando aí, porque vai muito além do chat. Bom, se você curtiu, deixa o like, se inscreve no nosso canal, manda mensagem, deixa comentário, que ainda tem muito conteúdo pela frente. E se quiser, comenta qual foi a manchete mais absurda da semana para você. É sempre bom ter o seu comentário aqui. E essa semana, como sempre, a gente viajando bastante. Eu estou num hotel aqui, a qualidade da internet estava horrível. Então, se você experimentou algumas travadinhas, não se preocupe. Aí a gente tem que falar com o Elon Musk para melhorar o Starlink também e ajudar a gente nessa demanda. Até a próxima semana. Valeu, um abraço.